Um empresário abre a porta de sua mansão em Blumenau e encontra uma mulher faminta com uma criança nos braços. Quando olha nos olhos da menina, descobre um segredo que mudará para sempre o destino de 3 vidas. Em uma manhã escaldante de março no Vale do Itajaí, o som da campainha quebra o silêncio de uma mansão que há 3 anos vive mergulhada no luto. O empresário Bernardo Almeida Santos abre a porta e encontra Carolina, uma mulher exausta que implora apenas uma oportunidade de trabalhar por um prato de comida para sua filha Beatriz. Mas quando seus olhos se encontram com os da criança, ele reconhece algo devastador. São seus próprios olhos. Antes de continuar esta história emocionante ambientada na bela Blumenau, peço que deixem um like neste vídeo e se inscrevam no nosso canal. Assim nos ajudam a sempre ter uma história envolvente por aqui e não perdem nossas narrativas. Não esqueçam também de me contar nos comentários de onde estão assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O sol de março batia implacavelmente nos vitrais coloridos da mansão de Bernardo Almeida Santos, situada nas colinas verdejantes que abraçam o centro histórico de Blumenau, quando o som agudo e persistente da campainha rompeu o silêncio sepulcral que envolvia aqueles corredores de mármore italiano, há exatos 3 anos e 2 meses. A residência imponente, construída no estilo germânico tradicional com toques arquitetônicos modernos, erguia-se majestosa entre pinheiros centenários e jardins meticulosamente cuidados por uma equipe de jardineiros especializados. Um testemunho silencioso, mas eloquente, do sucesso extraordinário de seu proprietário solitário. Bernardo, um homem de 45 anos de estatura mediana, mas presença magnética e marcante, possuidor de olhos penetrantes da cor do mel dourado que brilha nas montanhas catarinenses durante o outono, e mãos grandes, masculinas, que tremiam quase imperceptivelmente quando estava sozinho, um sintoma nervoso desenvolvido gradualmente após a tragédia devastadora que havia arrasado completamente sua vida, caminhava descalço pelo piso de madeira nobre alemã, cada tábua cuidadosamente selecionada e importada diretamente das florestas bávaras, em direção à pesada porta de cedro entalhada à mão por mestres artesãos locais, cada detalhe minucioso da escultura elaborada, contando silenciosamente a história épica dos imigrantes corajosos que construíram aquela região próspera com suor, lágrimas, sangue e uma determinação absolutamente inabalável que se tornara lenda regional. Sua determinação obsessiva e implacável, forjada durante os dias extraordinariamente difíceis da juventude pobre, quando comia apenas uma refeição escassa por dia para conseguir economizar cada centavo precioso destinado aos estudos universitários, que representavam sua única chance real de escapar do ciclo interminável de pobreza que assombrava sua família há gerações, havia transformado milagrosamente o menino famélico e descalço criado nos bairros operários mais miseráveis de Blumenau. Filho orgulhoso de imigrantes alemães da 3ª geração que trabalhavam em condições subhumanas nas fábricas têxteis da cidade, ganhando salários de fome que mal garantiam a sobrevivência básica da família numerosa, em um dos magnatas da tecnologia mais respeitados, admirados e invejados de todo o continente americano, proprietário de um império empresarial gigantesco que se estendia geograficamente desde o Vale do Itajaí até as principais capitais econômicas mundiais, incluindo escritórios luxuosos e altamente produtivos no lendário Vale do Silício californiano, onde as maiores fortunas tecnológicas do planeta eram construídas diariamente por visionários ambiciosos como ele. O que Bernardo encontrou pacientemente esperando à porta imponente de sua fortaleza solitária, de dor e isolamento social voluntário, faria com que questionasse profundamente, pela primeira vez em décadas, cada decisão importante, cada escolha crucial, cada sacrifício doloroso que havia feito nos últimos 17 anos de sua vida, meticulosamente planejada, rigorosamente controlada e aparentemente bem-sucedida. Uma mulher de aproximadamente 35 anos de idade, visivelmente magra demais para sua altura média, evidenciando claramente os efeitos devastadores de uma alimentação inadequada prolongada,
com ombros naturalmente delicados, mas agora curvados e contraídos pelo peso invisível, mas esmagador do cansaço crônico, que parecia ter se sedimentado permanentemente em seus ossos frágeis durante longos anos de luta incansável, heróica, mas frequentemente inútil, contra adversidades que pareciam se multiplicar exponencialmente. Cabelos castanho escuros, naturalmente sedosos, mas agora desalinhados e sem brilho, devido aos efeitos do estresse constante e da desnutrição sutil, olhos extraordinariamente belos da cor do mel selvagem que escorre das colmeias escondidas nas montanhas catarinenses, mas completamente embaçados e sem vida devido à exaustão física e mental devastadora que acompanha inevitavelmente aqueles que conhecem intimamente, diariamente e sem esperança de escape, a pobreza extrema e suas consequências desumanas. A criança, possuidora de cabelos castanho claros naturalmente ondulados, que brilhavam com reflexos dourados quando tocados pelos raios solares matinais, criando um halo quase angelical ao redor de seu rosto inocente, e olhos absolutamente extraordinários de um mel âmbar profundo, límpido e hipnotizante, que pareciam capazes de ver diretamente através da alma de qualquer pessoa que os contemplasse por mais de alguns segundos, olhos que eram simultaneamente velhos demais para um rosto tão jovem e inocente, carregados de uma sabedoria prematura e de uma compreensão dolorosa sobre a dureza da vida que nenhuma criança deveria possuir, olhos assustados, vigilantes e defensivos que se escondiam instintiva e estrategicamente atrás das pernas maternas magras, como se o mundo inteiro representasse uma ameaça constante, imprevisível e mortal, da qual precisava se proteger desesperadamente através de todos os meios disponíveis, incluindo a invisibilidade proporcionada pelo corpo, protetor de sua mãe corajosa. "Por favor, Senhor", a mulher sussurrou com uma voz naturalmente musical, mas agora embargada pela emoção contida, controlada mas prestes a explodir, tingida por um leve sotaque característico do interior catarinense que Bernardo reconheceu imediatamente e que despertou em sua memória enterrada ecos poderosos e devastadores de um passado romântico que acreditava ter sepultado definitiva e irrevogavelmente nas profundezas mais escuras de sua consciência. "Eu não estou pedindo esmola. Juro solenemente pela vida preciosa da minha filha inocente. Eu sei limpar qualquer tipo de sujeira, por mais difícil que seja. Cozinhar seguindo rigorosamente as preferências culinárias mais exigentes do Senhor, lavar e passar roupas com perfeição profissional, cuidar de jardins com dedicação e conhecimento, organizar a casa inteira seguindo os padrões mais elevados de ordem e limpeza. Qualquer trabalho honesto que o Senhor generoso possa me confiar." O reconhecimento foi absolutamente instantâneo, brutal como um raio que rasga o céu durante uma tempestade devastadora e completamente arrasador em suas implicações emocionais. Aqueles olhos absolutamente extraordinários da menina tímida e assustada eram geneticamente idênticos aos seus próprios, exatamente a mesma tonalidade única e hipnotizante de mel dourado, mesclado harmoniosamente com pequenas manchas âmbar que refletiam a luz solar de maneira única e inconfundível, herança genética preciosa que havia recebido diretamente da bisavó alemã Greta, a matriarca lendária da família Santos, que chegara corajosamente ao Brasil no final turbulento do século XIX, trazendo na bagagem modesta apenas sonhos impossíveis de uma vida melhor, esperanças de prosperidade e a determinação férrea, inquebrantável e aparentemente sobrenatural, que se tornaria a marca registrada indiscutível da linhagem dos Santos através das gerações subsequentes. Eu preciso apenas de uma chance honesta, uma oportunidade justa de trabalhar arduamente em troca de um prato de comida decente e nutritiva para ela, que é tudo o que tenho de mais sagrado neste mundo cruel. Durante as primeiras 2 semanas de convivência extraordinariamente tensa e emocionalmente carregada na mansão, Bernardo começou a perceber detalhes perturbadores que emergiam gradualmente como peças de um quebra-cabeças emocional complexo. Carolina mantinha um diário de capa desgastada, escondido entre suas poucas posses,
onde escrevia religiosamente todas as noites antes de dormir. Uma noite, ao passar pelo corredor, ele ouviu o som abafado de soluços vindos do quarto de empregada, onde ela havia insistido em ficar com Beatriz. Dona Eulália, a governanta que servira sua falecida esposa Ingrid por 15 anos, observava a nova família com olhos desconfiados e reprovadores, fazendo comentários sutis sobre como certas pessoas não conhecem o próprio lugar e como a saudosa senhora Ingrid jamais permitiria tamanha desordem em sua casa impecável. A cada refeição, Carolina comia apenas depois que Beatriz terminava completamente, mesmo quando havia comida abundante na mesa, um hábito que revelava anos de privação, onde a criança sempre tinha prioridade absoluta. Beatriz demonstrava um talento artístico excepcional, desenhando com precisão impressionante as casas em estilo enxaimel do centro histórico de Blumenau, detalhes que uma criança de sua idade e origem social não deveria conhecer com tamanha intimidade. O aroma dos Apfelstrudel que Carolina preparava na cozinha, com ingredientes que ela própria havia pedido permissão para comprar no mercado local, despertava em Bernardo memórias tão vívidas e dolorosas que ele frequentemente precisava sair da casa para respirar ar fresco. Aquela receita tradicional, que aprendera com a bisavó alemã nos tempos em que a pobreza ainda não havia se tornado companheira constante, trazia de volta não apenas o perfume inconfundível de maçãs caramelizadas e canela, mas também lembranças de domingos felizes da juventude, quando ele e Carolina planejavam um futuro juntos sob as árvores do Parque Vila Germânica. O som cristalino de Beatriz cantarolando antigas canções alemãs enquanto brincava sozinha ecoava pelos corredores da mansão, quebrando o silêncio mórbido que dominava a casa desde o funeral de Ingrid. Eram melodias que ele reconhecia da própria infância, transmitidas de geração em geração através das mulheres da família de Carolina, canções que falavam de saudade da pátria distante e esperança em terra nova. Os desenhos da menina, inicialmente grudados timidamente na porta da geladeira, gradualmente começaram a aparecer em outros lugares da casa, criando pequenas explosões de cor e vida em um ambiente que havia se tornado um mausoléu de lembranças cristalizadas. A descoberta mais perturbadora chegou através de uma investigação discreta que Bernardo encomendou a uma agência particular respeitada. O relatório revelou uma verdade que o deixou fisicamente nauseado. Sua própria empresa, através de uma complexa cadeia de aquisições corporativas que ele havia aprovado automaticamente durante uma reunião de rotina, fora diretamente responsável pelo desemprego de Carolina. A Santos Technology havia comprado um conglomerado têxtil que controlava a pequena fábrica onde ela trabalhava como costureira especializada há 3 anos, o emprego mais estável que conseguira em toda a sua vida adulta. A reestruturação eficiente resultara na demissão de 200 funcionários para aumentar a margem de lucro em meros 3,2%, um número que ele nem sequer havia notado nos relatórios trimestrais. A ironia cruel do destino havia feito com que ele destruísse a vida de Carolina 2 vezes, primeiro por abandono emocional 17 anos antes e depois por ganância empresarial inconsciente. Quando confrontou essa verdade devastadora, Bernardo sofreu uma crise de pânico tão severa que precisou ser internado no Hospital Santa Isabel por 24 horas para observação médica, onde os médicos confirmaram que não havia problemas cardíacos, apenas os efeitos físicos de uma culpa emocional esmagadora que seu corpo não conseguia mais processar. Dona Eulália, motivada por uma lealdade fanática à memória de Ingrid e por um ciúme maternal em relação ao que considerava uma invasão de pessoas inadequadas, iniciou uma campanha psicológica sutil, mas devastadora contra mãe e filha. Sua estratégia incluía pequenas sabotagens domésticas. O aquecimento do quarto onde dormiam falhava misteriosamente durante as noites mais frias. A comida servida a elas chegava sempre ligeiramente fria ou excessivamente salgada, e as toalhas limpas destinadas ao seu uso desapareciam convenientemente quando mais precisavam delas. Ela acidentalmente deixava álbuns de fotos do casamento de Bernardo e Ingrid
espalhados pela sala onde Carolina passava seu tempo livre, colocava para tocar as músicas clássicas favoritas da falecida durante as refeições e fazia comentários aparentemente inocentes sobre como a antiga senhora da casa jamais teria permitido tamanha confusão e desordem. Seus métodos eram calculados para humilhar, sem parecer deliberadamente cruéis. Uma forma sofisticada de tortura psicológica que visava forçar as intrusas a partir voluntariamente. Carolina, percebendo perfeitamente a hostilidade, mas determinada a proteger Beatriz, suportava tudo em silêncio, limitando-se a agradecer polidamente por qualquer favor e evitar ao máximo qualquer conflito que pudesse resultar em sua expulsão da única segurança que conseguira proporcionar à filha nos últimos anos. A situação chegou ao ponto crítico numa madrugada gelada de maio, quando Beatriz desenvolveu uma pneumonia bacteriana severa que evoluiu rapidamente para um quadro crítico. A febre alta, que começou como um simples resfriado, escalou para 40 graus durante a noite, acompanhada de dificuldade respiratória alarmante e tosse que não dava trégua. Carolina, apavorada e sem saber o que fazer, bateu desesperadamente na porta do quarto de Bernardo às 3 da madrugada, implorando ajuda para sua filha, que estava claramente em perigo. Sem hesitar um segundo, Bernardo vestiu-se rapidamente e carregou Beatriz adormecida até seu Mercedes, dirigindo em alta velocidade pelas ruas vazias de Blumenau em direção ao Hospital Santo Antônio, enquanto Carolina segurava a mão febril da menina e sussurrava orações em alemão que aprendera com a avó. Durante as 72 horas mais longas e aterrorizantes de suas vidas, no ambiente asséptico da UTI pediátrica, cercados pelo bip constante dos monitores cardíacos e pelo cheiro penetrante de desinfetante hospitalar que se tornaria para sempre associado àqueles dias de terror, os dois adultos trabalharam lado a lado como uma equipe perfeita pela primeira vez desde o reencontro. Bernardo mobilizou imediatamente todos os recursos disponíveis. Os melhores especialistas, pneumologistas pediátricos do país foram trazidos de São Paulo em voos fretados. Tratamentos experimentais foram coordenados com hospitais americanos e toda sua vasta influência foi utilizada para garantir acesso imediato aos recursos médicos mais avançados disponíveis. Carolina, por sua vez, nunca abandonou o posto ao lado da cama onde sua filha lutava pela vida. Ela segurava constantemente a mãozinha pequena e febril de Beatriz. Cantava baixinho as mesmas cantigas de ninar alemãs que sua própria mãe lhe cantara durante a infância e sussurrava histórias encorajadoras sobre princesas corajosas que venciam dragões invisíveis através da força do amor maternal. Nos corredores sempre silenciosos do hospital, iluminados pela luz fria e artificial, que nunca se apagava para garantir a segurança 24 horas, eles redescobriram gradualmente uma linguagem corporal perdida que havia sido enterrada sob 17 anos de separação, mágoa e mal-entendidos. As mãos de Bernardo, que tremiam visivelmente de ansiedade paterna, diante da possibilidade aterrorizante de perder uma filha que acabara de descobrir, encontraram naturalmente as de Carolina, que tremiam de exaustão após 3 noites consecutivas sem dormir, unindo-se sobre a colcha hospitalar branca numa demonstração inconsciente de solidariedade parental que transcendia todas as diferenças e ressentimentos do passado. O som da respiração regular de Beatriz, finalmente estabilizada após o tratamento intensivo com antibióticos de última geração, tornou-se a música mais bela e libertadora que já haviam escutado, uma sinfonia de esperança que anunciava que o pior havia passado e que sua menina sobreviveria para crescer e realizar todos os sonhos que ainda estavam por vir. O aroma do café requentado da máquina automática do hospital, normalmente considerado intragável por qualquer pessoa com padrões mínimos de qualidade, tornou-se surpreendentemente reconfortante quando dividido em silêncio durante as vigílias noturnas que os mantinham unidos na mesma expectativa ansiosa e na mesma esperança desesperada. A textura áspera e desconfortável das cadeiras de plástico azul da sala de espera, onde passaram incontáveis horas sentados lado a lado, como náufragos agarrados à mesma tábua de salvação, em meio a um oceano de incerteza, criou entre eles
uma intimidade forçada pelas circunstâncias que conseguiu romper barreiras emocionais que pareciam ter sido construídas para durar eternamente. Durante uma limpeza de rotina nos arquivos empoeirados da antiga casa de família, no interior catarinense, um primo distante de Bernardo encontrou por acaso uma caixa de sapatos esquecida no sótão há décadas. Dentro dela, preservadas pela secura do ambiente, estavam 43 cartas escritas por Carolina durante os primeiros 5 anos após a partida de Bernardo para São Paulo, todas cuidadosamente interceptadas e escondidas por membros de sua família, especificamente por uma tia conservadora que considerava o relacionamento com uma moça pobre inadequado para as aspirações sociais de um rapaz destinado ao sucesso. As cartas, amareladas pelo tempo, mas com a tinta ainda legível, revelavam não apenas declarações de amor desesperadas, mas também a comunicação da gravidez, pedidos de ajuda financeira durante complicações médicas e, gradualmente, ao longo dos anos, a resignação dolorosa de alguém que finalmente aceita ter sido completamente abandonada pelo grande amor de sua vida. A descoberta dessas cartas interceptadas transformou a raiva difusa que Bernardo sentia em relação a si mesmo numa fúria direcionada e implacável contra aqueles que haviam manipulado deliberadamente seu destino, roubando-lhe anos preciosos de felicidade e a chance de conhecer sua filha desde o nascimento. Ele confrontou a tia responsável pela interceptação, uma mulher de 70 anos, que ainda vivia na propriedade rural da família, e descobriu que a decisão havia sido tomada para o bem dele, para que não fosse desviado de seu caminho pelo peso de responsabilidades prematuras. A justificativa fria e calculista dessa interferência familiar o fez perceber que havia sido vítima de uma conspiração bem intencionada, mas devastadora, que custara a ele a chance de ser pai desde o início e a Carolina anos de esperança e sofrimento desnecessários. Beatriz, durante suas horas de brincadeira no ateliê improvisado que Bernardo havia montado para ela em uma das salas da mansão, criou espontaneamente um desenho que reproduzia com precisão fotográfica a paisagem da pequena cidade de Pomerode, que Bernardo não visitava há 17 anos. A obra, tecnicamente impossível para uma criança de sua idade que nunca estivera naquele lugar, mostrava detalhes específicos: a igrejinha luterana com seu campanário característico, o moinho de água que funcionava como atração turística, as pedras irregulares da ponte sobre o rio e até mesmo as cores exatas das casas em chá e mel que caracterizavam o local. Quando questionada sobre como conhecia aqueles detalhes, Beatriz simplesmente disse que sonhava com esse lugar bonito e que parecia um lugar onde seria feliz. A conexão espiritual inexplicável com as raízes familiares paternas se manifestava de forma misteriosa através de uma herança genética que transcendia a experiência física direta. Por pura coincidência, Bernardo descobriu o diário secreto de Carolina, esquecido aberto sobre a mesa da cozinha numa manhã quando ela saíra rapidamente para levar Beatriz à escola. As páginas revelavam não apenas a luta diária pela sobrevivência durante todos aqueles anos difíceis, mas também a manutenção obsessiva de uma esperança completamente irracional do ponto de vista lógico. Carolina havia documentado meticulosamente cada pequena conquista de Beatriz, os primeiros passos hesitantes no apartamento minúsculo que alugavam então, as primeiras palavras articuladas. Curiosamente, uma delas foi papai, mesmo sem a presença de uma figura paterna. As notas escolares exemplares que a menina conseguia, apesar de todas as dificuldades, sempre escrevendo como se estivesse relatando para Bernardo, como se ele fosse voltar a qualquer momento para conhecer todos os detalhes perdidos da infância de sua filha. As entradas mais recentes revelavam sua batalha interna devastadora entre o ressentimento absolutamente justificado pelo abandono e o amor que nunca conseguira matar completamente, mesmo após 17 anos de silêncio total e evidências crescentes de que ele jamais retornaria. A mansão nas colinas de Blumenau começou a sofrer uma metamorfose gradual
que simbolizava perfeitamente a transformação emocional da família que se formava sob aquele teto. Os brinquedos de Beatriz, inicialmente confinados ao quarto de empregada, começaram a migrar naturalmente pela casa, criando pequenas ilhas de cor e alegria em cômodos que haviam permanecido intocados desde a morte de Ingrid. Bonecas apareciam nos sofás da sala de estar. Livros de colorir ficavam espalhados pela mesa da biblioteca e lápis de cor rolavam pelos corredores de mármore, criando um caos organizado que trazia vida aos espaços anteriormente estéreis. Os desenhos infantis de Beatriz, que haviam começado discretamente grudados na porta da geladeira, gradualmente invadiram outras paredes da casa, transformando-a numa galeria de arte espontânea e colorida que contrastava dramaticamente com os retratos formais e sombrios que Ingrid havia escolhido para decorar o ambiente. O piano de cauda Steinway, que permanecera silencioso e coberto por um pano desde o funeral, voltou a ecoar pela casa quando Beatriz descobriu as teclas durante uma de suas explorações curiosas. Primeiro eram apenas acordes aleatórios e desafinados, mas gradualmente a menina começou a reproduzir melodias simples que aprendia de ouvido, enchendo a mansão de música pela primeira vez em 3 anos. O jardim, anteriormente mantido em ordem geométrica obsessiva por jardineiros profissionais, ganhou canteiros improvisados, onde Carolina e Beatriz plantavam juntas hortaliças e ervas aromáticas, trazendo os perfumes familiares da infância rural para o ambiente sofisticado da propriedade. O aroma de manjericão fresco, hortelã e alecrim misturava-se harmoniosamente com o perfume das rosas importadas, criando uma sinfonia olfativa que representava a fusão gradual entre a sofisticação artificial e a simplicidade autêntica. Entre os pertences pessoais de Ingrid, mantidos intocados em seu closet particular, como um santuário dedicado à sua memória, Bernardo fez uma descoberta que mudaria completamente sua percepção sobre o passado e o presente. Escondida atrás de caixas de sapatos caros que ela nunca chegara a usar, estava uma pasta de couro marrom contendo documentos que o deixaram sem fôlego. Fotografias de Beatriz desde bebê, tiradas de longe por um investigador particular, relatórios detalhados sobre a vida de Carolina e sua filha ao longo dos anos, e uma carta manuscrita de Ingrid endereçada a ele, datada apenas 3 meses antes do acidente fatal que a levara. Na carta, escrita com a caligrafia elegante que ele conhecia tão bem, Ingrid confessava ter descoberto a existência de Beatriz 5 anos antes, quando contratara um investigador para pesquisar completamente o passado do homem com quem se casara. Em vez de confrontá-lo ou usar essa informação como uma arma durante discussões conjugais, ela havia escolhido protegê-lo silenciosamente dessa verdade, acreditando que revelá-la poderia destruir tanto o casamento quanto sua estabilidade emocional. A carta terminava com uma instrução que o comoveu profundamente. Se algo me acontecer antes que eu encontre coragem para falar sobre isso, procure-as, Bernardo. Elas são sua verdadeira família, as pessoas que podem preencher o vazio que sempre senti em seu coração, mesmo nos nossos momentos mais felizes. Eu fui apenas a guardiã temporária do seu amor, mantendo-o seguro até que chegasse o momento certo. Esse momento é agora. Seja feliz, meu querido. Você merece o amor verdadeiro que eu nunca consegui lhe dar completamente. Dona Eulália, após meses observando as mudanças genuínas na personalidade de seu patrão e especialmente depois de descobrir por acaso a pasta deixada por Ingrid durante uma limpeza de rotina, finalmente começou a compreender que sua lealdade fanática estava ironicamente traindo os verdadeiros desejos da mulher que tanto venerara. A revelação de que a própria Ingrid havia descoberto a verdade sobre Beatriz e escolhera proteger essa família à distância mudou completamente a perspectiva da governanta sobre a situação. Em uma conversa emocional na cozinha, iluminada apenas pela luz suave que filtrava pela janela durante o pôr do sol, ela confessou suas sabotagens a Carolina e pediu perdão sincero, explicando que sua hostilidade havia nascido do medo de que a memória de Ingrid fosse desrespeitada ou esquecida. A reconciliação entre as duas mulheres aconteceu quando Eulália percebeu que Carolina
não estava tentando apagar o passado de Bernardo, mas sim construir sobre uma base mais sólida e verdadeira, exatamente como Ingrid havia desejado secretamente. A partir desse momento, a governanta se tornou uma aliada valiosa, ensinando a Beatriz as receitas alemãs que Ingrid mais apreciava e compartilhando histórias sobre a falecida que ajudaram a família a entender melhor o homem complexo que Bernardo havia se tornado ao longo dos anos. Um exame médico de rotina realizado no Hospital Santa Isabel revelou que Beatriz possuía uma condição cardíaca hereditária menor, um pequeno sopro que também Bernardo tinha, mas que nunca se havia manifestado clinicamente durante sua vida. A descoberta confirmou biologicamente a paternidade de forma definitiva, eliminando qualquer dúvida residual que pudesse existir, e criou uma nova dimensão de cuidados médicos preventivos que estreitaram ainda mais os laços familiares. As visitas regulares ao cardiologista pediátrico se tornaram rituais familiares, onde os três aprendiam juntos sobre genética, hereditariedade e a responsabilidade médica compartilhada que os unia para além de qualquer documentação legal. Durante esse mesmo período de crescente intimidade familiar, Carolina encontrou coragem para revelar a Bernardo um segredo que guardara cuidadosamente. Havia concluído em segredo, através de cursos por correspondência, pagos com o dinheiro arduamente economizado de trabalhos extras de limpeza e faxina, realizados nos fins de semana, um curso técnico completo de contabilidade empresarial. Seu sonho, alimentado silenciosamente durante anos de privação, era um dia conseguir administrar um pequeno negócio próprio, talvez uma confeitaria alemã tradicional onde pudesse usar as receitas ancestrais que aprendera com a bisavó, ou uma pequena loja de artesanato onde venderia as bonecas de pano que costurava nas horas vagas. A revelação de que ela nunca havia desistido de seus próprios sonhos e ambições pessoais, mesmo nas condições mais adversas e desencorajadoras, mostrou a Bernardo uma força de caráter que o impressionou profundamente e o fez apaixonar-se novamente, não pela memória idealizada da jovem que havia amado na adolescência, mas pela mulher forte, determinada e sobrevivente que ela havia se tornado através de 17 anos de luta contra todas as probabilidades. Um amigo de infância de Bernardo, agora veterinário bem-sucedido estabelecido na cidade natal de ambos, apareceu inesperadamente na mansão numa tarde de domingo, trazendo consigo uma herança emocional devastadora que havia encontrado durante a limpeza da antiga casa, onde os dois haviam crescido como vizinhos. Tratava-se de uma caixa de charutos antiga que havia pertencido ao pai de Bernardo, dentro da qual estavam cuidadosamente preservadas todas as cartas de amor que o jovem Bernardo havia escrito para Carolina durante seus primeiros meses solitários de faculdade em São Paulo. Cartas que nunca haviam sido enviadas porque ele não tinha dinheiro para comprar selos postais e se envergonhava profundamente de admitir as dificuldades financeiras extremas que enfrentava na capital paulista, sobrevivendo com bolsa de estudos e trabalhos de meio período que mal pagavam o aluguel de um cubículo em pensão estudantil. As cartas revelavam não apenas a intensidade genuína de seus sentimentos juvenis, mas também a batalha interna devastadora entre o amor verdadeiro que sentia por Carolina e a ambição desmedida que gradualmente foi crescendo e consumindo sua alma, levando finalmente ao silêncio covarde que destruiu tudo o que tinham de mais precioso. Lendo aquelas páginas amareladas escritas com sua própria caligrafia jovem, Bernardo reviveu dolorosamente cada momento da transformação que o levou de rapaz apaixonado a empresário frio e calculista, percebendo como havia traído não apenas Carolina, mas também a si próprio e aos valores que considerava fundamentais durante a juventude. A investigação mais profunda e abrangente sobre o passado de Carolina, conduzida agora com o objetivo construtivo de ajudá-la a reconstruir sua rede social e sua identidade após anos de isolamento forçado pela pobreza, revelou a verdade mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais tocante de toda a saga. Carolina nunca havia se casado durante os 17 anos de separação, nunca mantivera relacionamentos amorosos sérios ou duradouros e havia rejeitado sistematicamente as propostas de
Casamento de pelo menos 15 homens diferentes ao longo dos anos, operários das fábricas locais, pequenos comerciantes com negócios estabelecidos, um professor primário viúvo com 2 filhos, um funcionário público dos Correios que a havia cortejado pacientemente por 2 anos, e até mesmo um engenheiro civil de São Paulo que se havia mudado para Blumenau a trabalho e se apaixonara sinceramente por ela depois de conhecê-la durante um de seus empregos de limpeza em escritórios. Vizinhos antigos, colegas de trabalho e conhecidos de toda a região confirmaram unanimemente a mesma história inacreditável. Carolina havia mantido viva, com uma persistência que desafiava toda a lógica humana, a esperança secreta, mas inabalável, de que Bernardo um dia cumpriria a promessa solene que fizera de voltar para casar-se com ela. Mesmo durante os momentos mais desesperadores de sua existência, quando foi despejada do último apartamento por falta de pagamento, quando Beatriz teve episódios febris que requeriam cuidados médicos custosos, quando a conta bancária estava zerada e ela não sabia como compraria comida para a semana seguinte, Carolina havia invariavelmente recusado ofertas de ajuda financeira que frequentemente se transformavam em propostas de casamento por parte de homens genuinamente apaixonados por ela e dispostos a cuidar também de Beatriz como se fosse filha própria. Suas justificativas eram sempre as mesmas, repetidas com uma convicção que nem os anos nem as desilusões conseguiam abalar. Não estou pronta para um novo amor. Ou, preciso me concentrar totalmente na minha filha neste momento. Ou ainda, não seria justo com um homem tão bom me envolver em um relacionamento quando meu coração ainda pertence a outra pessoa. A descoberta de que Carolina havia permanecido emocionalmente fiel a uma promessa, quebrada por quase 2 décadas, sacrificando voluntariamente sua própria felicidade e estabilidade econômica para preservar um amor que todos consideravam morto e enterrado, confrontou Bernardo com a magnitude esmisurada de sua perda pessoal e com a profundidade oceânica de um sentimento que havia resistido a tudo o que a vida tentara colocar contra ele. Os 5 meses finais dessa jornada de reencontro e reconstrução familiar testemunharam uma transformação total, que foi muito além da simples reconciliação entre 2 pessoas que se haviam amado no passado. A mansão, anteriormente um monumento frio ao sucesso solitário e materialista, transformou-se gradualmente em um centro vital de atividade social saudável e autêntica. Bernardo redirecionou completamente o foco social de sua empresa. A Santos Technology encontrou um novo propósito através da criação de programas inovadores de microcrédito especificamente destinados a mães solteiras de Santa Catarina, cursos de capacitação profissional gratuitos em tecnologia da informação oferecidos nas comunidades carentes de Blumenau e região, e um programa expansivo de bolsas de estudo universitárias para jovens talentosos das áreas rurais economicamente desfavorecidas. O jardim formal da propriedade, anteriormente mantido em ordem geométrica obsessiva, cedeu espaço generoso para uma horta comunitária orgânica, onde vizinhos, funcionários da empresa e suas famílias podiam cultivar coletivamente vegetais frescos, ervas medicinais e flores ornamentais, criando laços sociais autênticos em uma região onde o isolamento entre classes sociais havia se tornado a norma. A biblioteca silenciosa e pouco utilizada da mansão foi transformada em um espaço acolhedor de leitura e estudo aberto gratuitamente a crianças carentes dos bairros circunvizinhos, com Beatriz frequentemente atuando como pequena bibliotecária voluntária, orgulhosa de compartilhar sua nova casa com outras crianças menos afortunadas e ajudando a perpetuar o ciclo virtuoso de generosidade que seu pai havia iniciado anos antes de forma anônima. O ambiente da mansão ao final desse período de 18 meses de transformação absoluta contrastava dramaticamente com a situação inicial, onde antes ecoava apenas o tic-tac solitário do relógio alemão antigo e o zumbido monótono do ar-condicionado central. Agora ressoava constantemente a música da vida real. Risadas cristalinas de crianças brincando no jardim, conversas animadas na cozinha durante as refeições preparadas coletivamente, o som melodioso do piano tocado por Beatriz, com
crescente habilidade e confiança, e as vozes calorosas de amigos e vizinhos que haviam se tornado parte regular da vida familiar. As paredes que anteriormente exibiam apenas retratos solenes em molduras douradas caras, agora mostravam uma mistura eclética de desenhos coloridos de Beatriz, decorados com flores de papel crepom feitas por ela mesma, fotografias familiares espontâneas capturando momentos de alegria genuína, e um calendário sempre repleto de compromissos sociais, visitas de amigos, festas de aniversário de outras crianças e pequenos eventos comunitários que preenchiam suas vidas de significado autêntico e propósito compartilhado. Os jardins que anteriormente mantinham uma simetria artificial e intimidante, agora hospedavam uma charmosa casinha de boneca construída pelo próprio Bernardo durante os fins de semana como projeto especial para sua filha. Balanços rústicos pendurados nos galhos das árvores centenárias que proporcionavam horas de diversão para Beatriz e seus novos amigos, e canteiros irregulares mas vibrantes, onde cresciam girassóis gigantes plantados pela menina com as próprias mãos pequenas, flores que se voltavam para o sol seguindo seu movimento através do céu catarinense, como metáfora perfeita da família que havia finalmente encontrado sua direção verdadeira na vida. A história culminou de forma emocionalmente perfeita numa festa de aniversário inesquecível de Beatriz, que completava 9 anos em setembro, celebração que reuniu na propriedade uma mistura extraordinária de convidados representando todas as camadas sociais de Blumenau. Colegas de escola de Beatriz, vindos tanto da periferia quanto dos bairros nobres, filhos de funcionários da Santos Technology, crianças atendidas pelos programas sociais da empresa, pequenos vizinhos das mansões, circunvizinhas, ex-colegas de trabalho de Carolina, que haviam se tornado amigos queridos da família, pessoas beneficiadas pelos programas de microcrédito que faziam questão de participar para agradecer as oportunidades recebidas, e representantes das instituições beneficentes, que Bernardo apoiava anonimamente há anos e que finalmente conheceram pessoalmente seu benfeitor discreto. O som das gargalhadas infantis, ecoando livremente entre as árvores do jardim, misturado com conversas em alemão, português e até algumas palavras em inglês de crianças que frequentavam escolas bilíngues, o aroma irresistível de bolo de chocolate caseiro preparado por Carolina, usando a receita especial da bisavó combinado com o perfume das flores silvestres que Beatriz havia espalhado como decoração natural por toda a propriedade. A sensação reconfortante da grama macia sob os pés. Descalços enquanto adultos e crianças participavam juntos de jogos tradicionais alemães adaptados para o clima tropical, e especialmente a visão emocionante das 3 gerações finalmente unidas. Bernardo, Carolina e Beatriz, brincando despreocupadamente de esconde-esconde entre as árvores que haviam testemunhado tantas lágrimas e que agora presenciavam a redenção completa de uma família reconstituída pelo amor, criaram coletivamente a imagem perfeita de uma segunda chance conquistada através da coragem de enfrentar verdades dolorosas sobre o passado e da determinação inabalável de construir algo belo e duradouro sobre as ruínas do orgulho ferido, erigindo uma nova fundação emocional mais sólida, baseada no amor incondicional, na aceitação de responsabilidades assumidas tardiamente, mas com sinceridade absoluta, e na compreensão madura de que a verdadeira riqueza não se mede em patrimônio acumulado, mas na qualidade dos relacionamentos humanos que cultivamos ao longo da jornada da vida. Muito obrigado por chegar até aqui. Esperamos que a história de Bernardo, Carolina e Beatriz tenha emocionado profundamente vocês e tocado seus corações da mesma forma que nos emocionamos ao contá-la. Se gostaram desta narrativa de amor, redenção e segundas chances ambientada na bela Blumenau, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda imensamente a continuar trazendo histórias tocantes como esta todos os dias. Temos sempre novas narrativas emocionantes sobre a vida, o amor e as relações humanas. Então fiquem à vontade para explorar nosso canal e encontrar outras histórias que possam tocar vocês da mesma forma.
E claro, queremos muito saber a opinião sincera de vocês. O que acharam dessa história? Qual momento mais os emocionou? Deixem seus comentários contando o que sentiram. Adoro ler cada mensagem e saber como nossas histórias chegam ao coração de vocês. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que certamente vai mexer com suas emoções.